Então, frisando que quando ele sai de uma linha, ele tem que ir contra o vento, nariz contra o vento, para entrar na próxima linha. E isso é definido pela direção ou pelo ponto em que a aeronave começa o voo. Se é de cima para baixo, se é de um lado de esquerdo para o lado direito ou vice-versa. Overlap e sidelap é a sobreposição desejada. Aqui está 80-80. Normalmente é utilizada a opção 80-70, que oferece uma ótima sobreposição para um produto final de qualidade. Depois nós temos Copter Options, que não nos interessa, e Plane Options, que já foi considerado. Basta considerar agora estas três opções: Cross-Grid, Corredor e Espiral. Das três opções, Cross-Grid, Corredor e Espiral, são funções que normalmente não são utilizadas, a não ser em situações que exigem isso. Por exemplo, Cross-Grid é um voo cruzado. Olha só, então ele vai fazer dois voos em um, só que um na direção transversal ao vento e outro na direção a favor e contra o vento, na direção do vento. Naturalmente, como já foi comentado antes, se o vento estiver forte, pode gerar uma situação desagradável, que a aeronave surfar e com isso as forças saírem panorâmicas ou distorcidas. Então, esta função cross-grid é ideal em dias de pouco ou nenhum vento. Qual a finalidade? Fazer dois voos em um e, dessa forma, permitirá modelos digitais 3D de altíssima qualidade com alto nível de detalhes, como, por exemplo, cadastramento urbano com fotografia de fachada de edifícios e outros imóveis. A segunda opção, corredor. Veja como ele segue a linha de poligonal que foi definido, de modo que vai e volta, tirando fotos somente sobre a linha, o que é ideal para fazer o voo aerofotogramétrico sobre rodovias que existem ou que serão construídas, também oleodutos, linhas de alta tensão e outros semelhantes. Por último, espiral, que não se aplica a drone de asa fixa, e sim a drone multirotor de asa rotativa, para fazer o mapeamento ou um modelo 3D de uma estrutura qualquer. Visto isso, configurado da forma desejada, clicamos em aceitar e ele vai voltar para a primeira tela, onde existe uma planilha, que é justamente a planilha de comandos de voo, o plano de voo em si. Considerando brevemente o rodapé, temos aqui a área em metros quadrados. Então aqui nós temos 67 hectares. A distância percorrida linear de 30 km. A distância entre imagens, ou seja, entre o ponto em que bate uma foto e o próximo ponto em que bate uma foto, é uma distância de 15 metros de voo linear. A resolução GSD, que é muito interessante, aqui foi alcançado 1,87, 1,8 centímetros,
menos de 2 centímetros por pixel, o que é excelente. Pictures é a quantidade de fotos que serão obtidas, número de faixas de voo, footprint é a área coberta por cada foto. Isso nos permite, por exemplo, calcular se numa rodovia conseguiremos cobrir a quantidade de metros desejado além do eixo da pista, entre outras facilidades, ao saber o tamanho que cada foto cobre de área. A distância entre linhas. Outra coisa interessante aqui, o tempo de voo, 28 minutos. Uma foto cada 0,7 segundos, menos de um segundo, uma foto. Então a máquina vai trabalhar bastante. Como já falamos antes, quantos metros serão necessários para fazer a curva, né? O diâmetro da curva entre uma linha e outra. E aqui outro dado interessante, que é a elevação do terreno, que varia de 1.201 a 1.224 metros acima do nível do mar. Ou seja, nós temos 25 metros de cota, ou de diferença de altura, entre um ponto do terreno e outro ponto do terreno. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes há uma diferença no perfil do terreno de centenas de metros. E isso poderia ocasionar um acidente se não prevermos isso no plano de voo, que a aeronave voe a uma altura que seja segura, para que quando ela se depare com uma diferença na altura, no relevo topográfico, não haja uma colisão da aeronave com uma colina, por exemplo. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Clico em aceitar. Voltamos para o plano de voo, já feito. Então devemos salvar ele com o segundo botão, Waypoint File, na janela desejada. Damos o nome que desejarmos. Salvo. Se desejamos carregar um plano de voo, podemos carregar com o primeiro botão, um plano de voo que já esteja salvo. Escolho o que eu desejar. Pergunta se eu quero resetar o ponto home. Sim, sempre sim. E pronto, já está na tela. E para carregar no Vant? Vamos escrever na memória do Vant, ó, escrever waypoints. A gente clica nesse segundo botão de baixo. Aqui no caso não está conectado ao drone, por isso dá uma mensagem de erro. Ao clicar neste segundo botão de baixo, o plano de voo será carregado ou escrito na aeronave. Se eu quero saber o plano de voo que está na aeronave, eu tenho que ler dela, por isso ler waypoint, que é o primeiro botão de baixo. É interessante sempre revisar o plano de voo. Por exemplo, que a primeira linha take off, o primeiro item pitch angle esteja sempre em 0, no caso da aeronave VTOL. Isso é importantíssimo. Outro ponto muito importante é que aqui esteja escrito sempre relativo, nunca absoluto, sempre relativo. Porque absoluto fará com que a aeronave tenha como referência o nível do mar, e isso pode gerar um acidente, visto que se você estiver no local acima do nível do mar, a aeronave descerá até a altitude que você determinar aqui. Então, para evitar acidentes, use sempre o modo relativo, que a altitude aqui será relativa ao local em que você se encontra.
para efetuar o voo, sendo o nível do chão 0 metros. Sendo assim, a posição relativa estando sempre conferida, 0 no pitch angle, conferir a altitude do take-off, ou seja, da decolagem. Essa é a altitude em que o drone passará do estado de drone para avião, para asa fixa, né? Concluindo a decolagem e iniciando o voo nessa altitude aqui. Altura com relação ao solo. É muito importante que depois de decolar, ou seja, depois de levantar voo, ele tem um segundo waypoint próximo ao ponto take-off, que nós temos que gerar esse waypoint. Mas por quê? Por que temos que gerar um waypoint que não está na planilha? É porque a aeronave está programada para subir aos 30 metros e ficar no modo drone até o próximo waypoint. Só que o próximo waypoint, como pode ver aqui, está a 300 metros de distância. Então, temos que gerar outro waypoint próximo ao lado do ponto take-off para que ele já se transforme em avião e no modo avião ele chegue a esse outro waypoint que fica a 300 metros de distância e a 120 metros de altura, para ele não gastar mais bateria do que é necessário. Dessa maneira, vamos aqui no ponto home, zoom. Então aqui é o ponto home e também é o ponto land, porque o algoritmo já colocou o land no mesmo local que o ponto home. Como você pode ver aqui, tem duas bandeirinhas indicando altitudes diferentes, porque são dois waypoints que tem aqui, o home e o land. Então, sendo assim, considerando que o voo está de norte para sul, eu vou colocar ele no sentido norte. Clico aqui, inserir o waypoint. Veja que eu escolho essa primeira opção e não a outra que aparece ao lado. Vê? Eu não escolho esta. Eu escolho esta primeira mesmo. Inserir o waypoint. Depois de qual waypoint? Depois do waypoint 1, que é o take-off. Como pode ver aqui. Coloco aqui OK. Ele me criou um waypoint depois do ponto 1. Já está a 100 metros de altura, pelo fato de que eu coloquei como altitude padrão 100. Toda vez que eu criar um waypoint, ele vai jogar ele a 100 metros de altura. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele permaneça numa altura próxima da decolagem. Então, vou colocar 30 ou 40. No caso aqui, escolhi 30. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai decolar, vai chegar a 30 metros de altura, e a 30 metros de altura ele vai passar para o waypoint número 2, que está logo em seguida, como pode ver no mapa. Aqui já pula para este, voando no modo drone. Quando ele chegar nesse waypoint, no modo drone, que é o waypoint número 2, ele vira avião e sai voando no modo avião, ganhando altitude até 120 metros de altura, que é o quarto, não, no caso, o terceiro waypoint. Este. E assim vai seguir a sequência de voo. Depois que ele fizer o voo de toda a área, ele vai querer retornar. Aqui ele está desligando a câmera do SETCAM 0, desligou a câmera. Depois ele vai querer pousar. Só que é a mesma coisa, ele vai vir no modo drone desde este waypoint aqui, a 120 metros de altura e 30 metros de distância. Poderia até manter, mas o fato de que ele está a 120 metros de altura vai demorar muito para ele chegar a 30. Então é interessante criar outro waypoint. Outra vez que ele fique contra o vento. Então ele decolou contra o vento. Agora ele vem para pouso contra o vento. Então eu vou colocar ele aqui.
o penúltimo waypoint de posição com latitude e longitude é o 182. Então é depois dele que eu vou criar um waypoint. Clico na tela, inserir waypoint. Já apareceu 182 porque eu já tinha selecionado ele na planilha. OK. Vou colocar ele mais próximo do ponto land. Vejam só. O penúltimo ponto antes, ou seja, o ponto antes do land, está a 100, eu coloco ele a 30 também. Para ele não gastar muita bateria, descendo de 100 para 30. Então ele já vem voando no modo avião até 30 metros de altura, e quando chegar neste waypoint, ele vai virar drone, já está pertinho do ponto land. Eu vou colocar ele mais próximo. Eu não sei porque continua aparecendo esses 195 metros de distância, porque ele não está nessa distância toda, né? Está bem próximo mesmo, como podemos ver aqui. Isso aqui está a 25 metros. Aqui podemos ver a distância real. Ó. Ponto home, como pode ver aqui, ó, a distância que estou do ponto home. Aqui neste waypoint diz 11 metros. Então ele volta do voo, chega nessa altura e posição, vira drone, vem no modo drone até o ponto land, altitude 0, e pousa. Simples assim. Uma vez definido isso, escrevemos no Vant com este botão, segundo de baixo, e vai armazenar na memória. Para confirmar que o voo está correto, que não houve nenhuma corrupção de dados, sugiro fortemente que sempre você leia o arquivo waypoint do avião, ou seja, ler o que tem na memória do Vant. E assim vai aparecer o plano de voo aqui, como está. Você confere. É sempre bom salvar aqui, salvar o waypoint file, depois de cada alteração. E depois de cada alteração, confirmar para o Vant essa alteração, escrever no Vant, porque senão ele não vai saber a alteração que foi feita. Não basta fazer a alteração no plano de voo no computador. Tem que escrever no Vant para que ele saiba que você fez essa alteração e obedeça. Um ponto interessante é que depois de ler do Vant, o plano de voo que está nele, vai aparecer uma janela escrito Reset Home. Sempre coloque que sim, se o Vant está na posição em que ele efetivamente vai decolar e pousar. Porque quando diz Reset Home, ele vai marcar com o ponto Home a posição que ele se encontra naquele momento. Qualquer dúvida, estou à disposição.